Boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre essa questão do gerenciamento da gestão dos resíduos sólidos e líquidos. Bom, quando a gente começa a analisar essa questão da gestão dos resíduos sólidos e líquidos, a questão do lixo, a gente passa por um momento atípico. Mais uma vez eu volto a bater na tecla dessa questão da pandemia, mas quando a gente começa a analisar o que realmente vem acontecendo com os hospitais, a gente nota que na pandemia a produção de lixo hospitalar, que gera um problema a nível Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, ele passou a ser gerado 3, 4, 5 vezes mais de lixo hospitalar. Se a gente for voltar na história, a gente vai ver que o descarte desse resíduo, inclusive hospitalar, ele sempre foi muito complicado, porque na década de 90 você encontra vários, se você é muito longe, procura lá no Google, você vai ver que o descarte era tão mal feito que alguns pedaços de corpo humano foram encontrados em alguns lixões. Para piorar, teve aquele caso, que é um dos mais conhecidos, onde alguns catadores encontraram um seio mastectomizado, ou seja, foi uma cirurgia de mastectomia, onde uma determinada paciente estava com câncer naquele seio. Ele foi tirado, foi removido e foi descartado, mas era para ter sido incinerado, deveria ter sido direcionado para uma empresa especializada na gestão de resíduos sólidos e líquidos na área hospitalar, na área de saúde. E esse pedaço de seio ele foi parar no lixão e os catadores pegaram aquele pedaço de seio sem saber o que era, pensaram que era um pedaço de carne normal, levaram para sua casa e o assaram e o comeram. Não precisa também muito longe, naquele caso do descarte errado do césio, que teve aquela contaminação que matou, ceifou a vida de várias pessoas, e outros casos que a gente encontra falando sobre o mau gerenciamento desses resíduos aqui no Brasil. A gente sabe que muitos desses resíduos eles são capazes de gerar um alto nível de contaminação. E o seu descarte de maneira inadequada, ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar o lençol freático, ele pode disseminar vários tipos de doenças e, consequentemente, ele vai agravar ainda mais os problemas de saúde no nosso país, não só no país como no mundo. E além de que existe um risco de contaminação que vai estar associado à classificação desses tipos de resíduos que são gerados. Você tem aqueles resíduos que são gerados na nossa casa, que normalmente são aqueles itens que podem ser descartados, mas que seria interessante já se discutir. Na verdade é interessante discutir, já se discute há um bom tempo, você selecionar o tipo de resíduo que você vai descartar. Aqueles que podem ser reciclados deveriam ser separados, obedecendo aquelas classificações do que é vidro, do que é plástico, do que é papel, e ser direcionado para algum local onde ele pudesse ser reciclado. O lixo orgânico, ele também poderia ser melhor gerenciado aqui nas nossas casas e ser descartado ou direcionado para alguma usina de compostagem e transformar esse lixo em um adubo para ser colocado nas nossas plantas. E a gente encontrar nessas classificações aqueles resíduos que têm a presença de resíduos biológicos, que têm algumas características que vão gerar a proliferação de vírus, de bactérias em alta concentração. A gente também tem a classificação daqueles resíduos que são gerados diretamente na indústria, que podem ser resíduos químicos, que têm um alto poder de contaminação de mananciais, de rios, de lagos, do mar. Tem também aquele tipo de lixo, materiais eletroeletrônicos que a gente utiliza, seja a bateria do celular que não funciona mais, seja uma pilha de um controle remoto, e às vezes a gente não dá o descarte certo desse tipo de resíduo e ele vai ser direcionado para um lixão. E quando chegar no lixão, ele vai ser descartado da pior maneira possível e vai poder correr o risco, inclusive, de contaminar aquele lençol freático, e poderia ser direcionado para um lugar certo,
onde o descarte seria feito por uma empresa especializada no gerenciamento desse tipo de resíduo, que é um resíduo tóxico. A gente sabe que quando esses resíduos eles advêm dos serviços de saúde, ele pode, além de gerar o risco biológico, tem a questão do resíduo que pode gerar o risco químico, o risco radiológico, e aí pode gerar um problema maior para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, para as pessoas também, como o caso do césio, que, como eu disse anteriormente, matou várias pessoas, ceifou a vida de várias pessoas. Além de que, quando o descarte desses resíduos que saem do hospital, a gente tem aqueles materiais perfuro-cortantes que podem trazer e causar uma lesão para quem manuseia esse tipo de material. Para piorar, você vai encontrar em pesquisas que aproximadamente 20% dos estabelecimentos de saúde eles não tratam lixo hospitalar. Ou seja, um em cada município brasileiro ele desrespeita a legislação e joga o material como as luvas, como agulhas, catéteres e outros tipos de materiais diretamente no lixão. E isso é um risco grande, principalmente para quem vai manusear, para quem está ali catando, sobrevivendo do lixo. Aí você pergunta, mas Saulo, e pode? Claro que não. A gente tem uma resolução do CONAMA, que é a resolução 358 de 2005, que ela preconiza que os resíduos de serviço de saúde eles devem ser acondicionados, atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e as normas também da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou na sua ausência, as normas e critérios internacionais que são aceitos e que vigoram já há algum tempo, norteando como tem que ser feito esse gerenciamento desses resíduos. Visando o melhor gerenciamento desses resíduos sólidos, existe o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é conhecido como PGRS. Esse PGRS ele é um documento técnico que tem, obviamente, um valor jurídico, que vai demonstrar a capacidade de um empreendimento que ele teria como gerir seus resíduos sólidos, tanto quanto líquidos também, que são gerados de forma ambientalmente adequada. Nesse documento você vai encontrar toda a descrição dos procedimentos que a empresa ela já pratica e quais serão os critérios adotados quanto ao gerenciamento dos resíduos nas etapas de sua segregação, armazenagem, coleta, transporte, tratamento, destinação ou disposição final. Nesse documento você vai encontrar a descrição do empreendimento com relação à atividade, qual é o diagnóstico dos resíduos gerados, quanto ao conteúdo, quanto à origem, quanto ao volume, quanto à caracterização dos resíduos que são gerados. Vai encontrar também informações relacionadas à definição dos procedimentos operacionais quanto às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob a responsabilidade do gerador de resíduos. Seria importante que, além desse documento, tivesse alguns procedimentos operacionais padrão, porque a gente sabe que a gente pode chegar a atuar, a trabalhar numa empresa que tem as suas complexidades e que gere vários tipos de resíduos específicos, e os procedimentos operacionais padrão de como deveria ser o gerenciamento desse tipo de resíduo gerado ali, obviamente que dentro do contexto do plano geral, facilitaria demais a questão da padronização do gerenciamento desses resíduos. Também nesse documento a gente vai encontrar medidas saneadoras com relação aos passivos ambientais, a questão da periodicidade da sua revisão, no caso a revisão desse documento, se vai ter algum tipo de ação relativa à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, quais são as metas e procedimentos relacionados à minimização da geração dos resíduos que vão ser gerados, no caso dos resíduos sólidos, pode ser também a questão dos resíduos líquidos. E entra a questão da análise desses resíduos, seja gerado na indústria, seja gerado nas unidades de saúde, nos estabelecimentos comerciais, na questão das empresas de construção civil, também dos geradores de resíduos da mineração, a questão do gerenciamento do lixo desses resíduos
nas atividades relacionadas às instalações de serviço de transporte. E esse tipo de documento ele deve estar sempre à disposição dos órgãos ambientais e com todas as informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano e com relação à sua responsabilidade.